6, e eu estava pensando, estou muito longe destes que vou citar, mas são, de certa forma, referenciais ministeriais. O pastor John Piper e o pastor Paul Washer. Eu não sei se vocês os conhecem, mas sabe o que eles fazem geralmente quando vão a conferências, sejam elas para adultos, pastores? Eles sempre tiram tempo com os jovens. Sempre separam tempo para estar com os jovens, para investir na formação cristã dos jovens, a fim de que a igreja, no futuro próximo, seja ainda mais saudável para a glória de Deus. Então eu louvo a Deus pela iniciativa da juventude de Guarabira e pela liderança pastoral do reverendo Cláudio e pela importância deste evento para a nossa região e para a cidade de vocês. A minha oração é que haja uma transformação de mente e de coração. Possamos encarnar a mensagem do Evangelho e levá-la aos 4 cantos desta cidade para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém. Queria convidar vocês a uma leitura do texto bíblico. Queria meditar com vocês hoje no Evangelho segundo os Juízes. Você já ouviu esta expressão, o Evangelho segundo os Juízes? Porque o Evangelho está em todos os livros da Bíblia. Então, por isso, eu quero convidar você a abrir comigo no capítulo 16 do livro dos Juízes, para juntos meditarmos no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você já perdeu em alguma disputa? Quem sabe num jogo, numa brincadeira? Você já esteve tão perto da vitória, apenas para amargar o sabor de uma derrota vergonhosa? Não foi o que aconteceu conosco na última Copa do Mundo? Ainda se lembra dos 7-1? Como esquecer? Será que um dia vamos superar? Antes do jogo, os mais otimistas diziam: nós vamos nos classificar para a final, o jogo vai ser fácil, simples. Os realistas diziam: não, nós vamos perder, mas de pouco, 1-0, 2-1, 3-2, vai ser algo assim. Você acreditou no placar final? 7 para a Alemanha, 1 para o Brasil. O que se viu naquela terça-feira de julho foi tristeza, irmãos, decepção. E quem mais sofreu naquela terça-feira foram as crianças, ou como chamou certo jornalista, os brasileirinhos, que choravam e choravam por contemplar aquela cena vergonhosa da derrota da nossa seleção. E como explicar a derrota? As crianças, como eu e você, crescem no país do futebol, crescem divinizando os jogadores, olhando para eles como se fossem semideuses. Como explicar aquela vergonhosa derrota para as nossas crianças? Foi um excesso de confiança por jogar em casa? Foi o que os especialistas chamam de Neymar dependência? Foi um acerto de placar antes do jogo? Houve alguma trapaça ou compra de resultados? Não sabemos. De todo jeito, nós vamos amargar esta derrota por muitos e muitos anos. Você já viveu algo semelhante? Já esteve tão perto da final para viver uma derrota terrível nas semifinais? Se Sansão estivesse entre nós, ele gritaria um sonoro sim, porque rapidamente ele foi de herói nacional a prisioneiro de guerra. Em apenas algumas horas da sua vida, tudo mudou e ele passou de símbolo de vitória a marca de derrota. E como isso aconteceu? Como as vitórias do campeão Sansão deram lugar às suas mais vergonhosas derrotas. E como? E esta é a pergunta realmente importante. Deus transformou as suas derrotas mais vergonhosas em vitórias extraordinárias da sua graça. Com esse texto, irmãos, eu quero olhar para o perigo que nos cerca. E claro que ao final fazer uma convocação santa. Quais são as derrotas espirituais que nos cercam?
e como Deus pode nos encher de coragem e ânimo a avançarmos na missão de levar o Evangelho de Cristo aos quatro cantos da terra. É sobre isso que trata o texto de Juízes, capítulo 16. E para começar, eu quero ler com você o verso de número 30. E depois nós voltaremos. Eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar por todo o texto e parar especialmente nos versos mais importantes. Juízes 16, verso 30. E Sansão disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou, as colunas, com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos? Senhor, nós estamos diante de Ti, e isto nunca é simples. É necessário um milagre para estarmos diante de Ti, porque naturalmente, Senhor, os nossos pecados nos afastam de Ti. Como precisamos recobrar a importância de um culto cristão, pecadores na presença de um Deus Santo. Isso só é possível porque Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Estamos aqui, Senhor, por Tua graça, e estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Há diversos perigos que nos cercam na caminhada cristã, e nós somos muito mais parecidos com Sansão do que gostaríamos de ser. Então eu te peço, por graça e misericórdia, abra os nossos olhos e nos permita enxergar as belezas incomparáveis da Tua palavra. Assiste-nos, ó Espírito Santo, ao pregador que depende de Ti, e aos que vão ouvir a Tua palavra que também dependem de Ti. Que o Teu nome seja glorificado entre nós e que, como resultado, haja profunda transformação no nosso coração. Precisamos de Ti, Senhor, e é por isso que oramos em Teu nome, lembrando nosso coração que sempre precisamos de Jesus. Amém. De acordo com o capítulo 13 do livro dos Juízes, Sansão nasceu com uma missão definida: libertar ou iniciar a libertação dos israelitas das mãos dos seus opressores, os filisteus. E pelo nascimento de Sansão, um milagre acontece. Sua mãe é estéril. Nós criamos grande expectativa em torno da vida do último juiz do livro. Mas logo as coisas começam a mudar, porque os capítulos 14 e 15 nos apresentam Sansão vivendo uma vida muito perigosa. Ele deveria libertar os israelitas das mãos dos filisteus, mas ele resolve se casar com os filisteus. E assim ele ilustra a condição espiritual de Israel. Israel, que deveria ser separada, a igreja que deveria ser separada, escolhe se misturar ao mundo pagão e às suas adorações. E Sansão ilustra muito bem isso quando resolve casar com uma filisteia. Mas o resultado do seu casamento é terrível. Traição seguida de muitas mortes. No capítulo 15, ou nos capítulos 14 e 15, ele começa a sua história de matanças, uma pior do que a outra. E quando chegamos à terceira, o número de mortos alcança os 1000 homens filisteus. E quando finalmente Sansão, um único homem, mata 1000 homens filisteus, o seu nome é estampado nos jornais de Israel, e ele se torna um herói temido pelos inimigos de Israel. Ele não é um juiz exemplar quando chegamos ao final do capítulo 15, mas precisamos dizer, ele é um juiz vitorioso. Tudo muda, porém, quando entramos no solo escorregadio do capítulo 16. Estamos diante do texto mais conhecido deste livro, texto que apresenta as várias derrotas de Sansão. Ele perde repetidas vezes, porque está cercado por muitos perigos, e por vezes não se dá conta do que está acontecendo. Então o texto está aqui como um grande alerta, porque nós somos mais parecidos com este homem de Deus do que gostaríamos.
Alguns falsos deuses que habitavam no coração de Sansão ainda habitam os nossos. E muitos dos perigos que cercavam este homem de Deus cercam também a nossa igreja. Porque a vida neste mundo é perigosa. E por isso precisamos ter cuidado com a possibilidade da derrota espiritual. Quais são as derrotas espirituais que Sansão enfrenta aqui, ou vive aqui? E como Deus pode nos abençoar através deste texto? Em primeiro lugar, queridos, ao longo da vida cristã neste mundo, nós devemos ter cuidado com as derrotas espirituais que surgem com o sucesso material, visível. Ao longo da nossa vida cristã neste mundo, nós precisamos tomar cuidado com o sucesso. Ele está cheio de perigos e de armadilhas espirituais. O que temos no primeiro parágrafo do nosso texto é um contraste. Um contraste entre duas pessoas que habitam a mesma pessoa. De um lado temos o forte e poderoso Sansão. Do outro nós temos o fraco e dominado Sansão. Os versos 1 e 2 nos mostram a fraqueza de Sansão. E antes de fazer isso eu queria citar um texto, ou o comentário do Dr. Michael Wilcock, que falando sobre o contraste diz o seguinte: quando Sansão não está salvando Israel, está sendo Israel que precisa de salvação. E isto é o que acontece na maior parte do tempo. Às vezes, somente às vezes, ele representa Deus diante de Israel. O que acontece muito mais, no entanto, é que Sansão representa Israel diante de Deus. E aqui nós temos um claro episódio do contraste. Versos 1 e 2 do capítulo 16 nos dizem o seguinte: certa vez, Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. E disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. O que temos aqui, irmãos? O padrão do livro dos Juízes. Como acabou de nos dizer Michael Wilcock, Sansão é por vezes Israel em miniatura. E aqui ele ilustra a realidade do seu povo, o padrão que vai de capa a capa deste livro. O povo se afasta de Deus e resolve viver como se fosse Deus. O povo se preocupa mais com o que agrada os seus olhos do que com o que agrada os olhos de Deus. É o que Sansão está fazendo. Mais uma vez dominado pelos seus sentidos. Ele resolve procurar o que agrada os seus olhos e rejeitar o que agrada os olhos de Deus. E isso não é uma novidade quando você lê o livro dos Juízes, é o padrão do livro. A novidade é que Sansão está fazendo isso no território dos seus inimigos. A novidade é que ele está se arriscando mais do que nunca. Ele não apenas resolveu ter uma relação ilícita, mas ele a tem na capital dos seus mais terríveis inimigos. Ele não apenas rejeita a vontade de Deus, mas ele resolve cometer os seus pecados dentro de Gaza. E a pergunta é: por que fazer isso? Se ele quer pecar, por que não pecar dentro dos limites de Israel? Por que invadir os territórios dos filisteus? E a resposta, um comentarista bíblico chamado Cyril Barber, nos diz o seguinte: ele nunca perdeu até agora. Ele não conhece derrotas. Ele venceu, venceu e venceu. E o seu sucesso o enganou. Eu venci lá em Israel, por que não vencerei aqui? Eu sou imbatível. O seu sucesso o enganou. E Sansão nem sabe, mas será morto nesta cidade, onde agora ele brinca de Deus.
Mas o contraste nos aponta também a foto do poder de Deus. Porque o verso 3 nos diz que Sansão, porém, ficou deitado só até meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade, com os 2 batentes, e os arrancou com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Aparentemente, nada de importante. Sem saber e sem ter intenção, ele está ilustrando o poder de Deus, porque ele fugiu dos filisteus. Não foi morto agora. E mais do que fugir, ele arrancou a porta da cidade e a carregou sobre os ombros até território israelita. E quando ele fincou a porta no território israelita, a porta se tornou uma foto do poder de Deus. É como se Deus estivesse dizendo aos seus filhos: eu posso libertá-los das mãos dos seus opressores. Então aqui nós temos este contraste entre o poderoso e fraco Sansão. E quais seriam, irmãos, as aplicações práticas desta primeira porção do nosso texto? Quais seriam os conselhos de Deus para você, que certamente vai se encontrar tentado pelo sucesso em algum ponto da sua vida? Eu acredito que a partir do texto eu posso fazer 2 conselhos práticos para você. O primeiro deles é: não se engane com o sucesso. Não se deixe enganar pelo sucesso. É o que Sansão está vivendo aqui. Ele venceu, e se vê invencível, imbatível. Eu venci lá atrás, os filisteus eram muitos no passado e não me derrotaram. Por que vão me derrotar agora? Eu sou o cara. Não é assim que por vezes nos encontramos? Passamos em determinada prova, conseguimos aquela posição no trabalho, realizamos aquele determinado sonho profissional e de repente nos sentimos grandes, poderosos, fortes, superiores, melhores. Se é assim que você se encontra hoje, tenha cuidado. O sucesso pode levá-lo aos maiores fracassos espirituais. E aqui eu faço questão de citar um pastor puritano do século XVII chamado John Flavel. Escuta isso: vitórias externas são geralmente acompanhadas por derrotas internas. Da mesma forma, vitórias internas, isto é, humildade, santidade, domínio próprio, geralmente acompanham derrotas externas, problemas financeiros, profissionais, relacionais. Você percebe no ensinamento do pastor John Flavel? Qual é a ideia por trás do seu ensinamento? Os melhores momentos da sua vida profissional, material, podem ser os piores momentos da sua vida espiritual. Porque o sucesso nos engana. Ele nos faz pensar que somos melhores, maiores, e que não precisamos dos outros e do outro. Tendo ou não sucesso do lado de fora, irmãos, que busquemos o sucesso espiritual do lado de dentro, e que reconheçamos hoje e sempre que tudo que temos do lado de fora é fruto da graça de Deus, e não do nosso esforço ou do nosso intelecto. Segundo conselho prático que posso fazer a partir deste texto: não negligencie o avanço do seu pecado. Não faça de conta que você não está vendo. Sansão está temporariamente cego. Ele está dentro de Gaza e não percebe o perigo. Ele está na cidade que vai morrer, mas não se dá conta. Ele está tomado pelo sucesso, enganado pelo sucesso, e por isso não percebe o avanço do pecado e o seu declínio espiritual. E em parte, ele está nesta condição porque não tem ajuda. Você percebe o avanço do pecado? Você reconhece o perigo no qual está envolvido? Você vê a relação como pecaminosa? Você está vendo o buraco no qual se meteu?
Você consegue enxergar o avanço do pecado e a aproximação da sua derrocada? Ou você, como Sansão, está cego, não vê que o pecado está para dominar e levar você ao fracasso? Em parte ele não vê porque não tem amigos. Ele é um soldado solitário. Ele não luta com exército, com tropa. Ele é um cristão solitário. Você é alguém assim? Não tem com quem repartir os seus fracassos, as suas tentações, os seus medos, as suas fraquezas? Você as reparte com Deus? Ou você só fala com Deus depois das consequências? Qual é a solução, irmãos? Como é que nos protegemos do engano do sucesso e impedimos o avanço do pecado? Voltando para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. O cerne do Evangelho, a cruz de Cristo. Ela é hoje um convite aos cansados que não conseguem vencer os seus mais terríveis pecados, e um lembrete aos tentados pelo poder enganoso do sucesso. Timothy Keller, em Deuses Falsos, ou Falsos Deuses, falando sobre o sucesso, ou o ídolo do sucesso, ele escreve: o ídolo do sucesso não pode apenas ser expulso do coração, ele precisa ser substituído. E então ele explica o que está escrevendo, dizendo: quando temos sucesso, nós pensamos muito no que fazemos, no que conquistamos, no que alcançamos. Então precisamos expulsar o sucesso do nosso coração e pensar mais no que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Você pode se gabar do carro, estaria em pecado. Você pode se gabar do seu trabalho, estaria em pecado. Você pode se gabar da sua condição financeira, você estaria em pecado, mas você pode. O que você não pode fazer, você não tem direito de fazer, é se gabar por sua salvação. Ela é fruto da conquista de Cristo na cruz do Calvário. E não do seu esforço, e não da sua religião, e não do seu dinheiro. Mas a cruz também é um convite aos cansados, que se encontram cercados pelo avanço do seu pecado e nada podem fazer. O maior pregador do século passado, o Dr. Martin Lloyd-Jones, certa vez escreveu: se pensássemos mais na cruz de Cristo, ou se tivéssemos a cruz de Cristo diante dos nossos olhos mais vezes, pecaríamos menos. Não apenas pela lembrança do sacrifício de Cristo, mas principalmente pelas bênçãos espirituais que nós recebemos através dela. Sabe por que você vai ao pecado muitas e muitas vezes? Sabe por que eu volto a alguns pecados repetidas vezes? Porque eles nos prometem satisfação. Porque eles se apresentam como muito bons. É assim ou não, gente? Mas eles cumprem o que prometem? Você os deixa satisfeito, feliz, realizado, pleno? Não! Porque eles são falsos. Só Deus pode encher o seu coração de satisfação. E isso não apenas uma única vez na semana, mas todos os dias da sua vida. Então olhe para a cruz e bata no seu orgulho e relembre o seu coração que você é um pecador carente da graça de Deus. Olhe para a cruz e encontre nela e na presença de Deus nos conquistada por Cristo as delícias espirituais que podem encher o nosso coração de satisfação. Amém, queridos? Amém. Quais são as derrotas espirituais com as quais devemos ter cuidado? A primeira delas vem com sucesso. Em segundo lugar, queridos, ao longo da vida cristã neste mundo, em João Pessoa ou aqui em Guarabira, nós precisamos ter cuidado com as derrotas espirituais dos relacionamentos. Estamos diante da porção mais conhecida deste livro.
já pintaram sobre este episódio de traição e paixão. Já fizeram um filme desta porção sagrada. Escreveram músicas a partir deste texto. Mas qual é a mensagem de Deus para nós? Apenas nos dizer que isto é real desde que o homem é homem? Qual é a mensagem dessa história entre Sansão e Dalila? Timothy Keller, em seu comentário de Juízes, escreve o seguinte: Sansão e Dalila formam um caso extremo de pessoas que usam umas às outras e não servem umas às outras. Eles dizem um ao outro: estou com você porque te amo, mas na verdade querem dizer: estou com você porque você é útil. Sansão usa Dalila, Dalila usa Sansão. Nós temos aqui um retrato de um relacionamento utilitarista. Vamos começar com a dama. Por que ela está com Sansão? Versos 4 e 5. Depois dessas coisas, diz o texto sagrado, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, território filisteu, chamada Dalila. E os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Sabe por que Dalila está com Sansão? Por dinheiro e por fama. Se conseguir desvendar o segredo do inimigo dos filisteus, Dalila vai receber uma pensão tão significativa que jamais terá de trabalhar outra vez. Então ela pensa: eu vou aguentar este relacionamento a fim de ter alguma coisa. Mas ela também quer fama. Os homens da Filístia não conseguem derrubar Sansão. De repente uma mulher descobre o seu segredo. Onde ela vai parar? Nas capas das revistas, nos programas de TV, para entrevistas. Ela vai se tornar rica e poderosa, rica e famosa. Então, para descobrir o segredo de Sansão, ela inicia um jogo que bem poderíamos chamar de: qual é o teu segredo, Sansão? Os filisteus vêm contra ti. 3 vezes ela faz a mesma pergunta e 3 vezes ela declara a aproximação dos filisteus. E por 3 vezes Sansão mente e brinca com ela. E a pergunta que eu faço ao texto é: por quê? Por que você ficaria num relacionamento doentio assim? Por que você ficaria na casa de uma mulher que quer a sua morte? Por que manter um relacionamento que pode acabar com você? Se ela está possuída por dinheiro e fama, Sansão está dominado pela sensação do perigo e pelo prazer sexual que ela o oferece. Ele gosta de se ver em perigo. Ele gosta de levar uma vida arriscada. Por quê? Porque ele pensa: ninguém pode me deter. Ele não vai embora, não volta à casa dos seus pais, porque ele ama, ou pensa que ama, o que ela tem a oferecer. Então eles vão neste relacionamento utilitarista, um usando o outro. Dias se passam, meses se passam, até que nós chegamos ao verso número 15, ao que eu chamei lá na igreja de moído gospel. Não sei se esse moído também habita Guarabira, mas lá na igreja é uma bênção. Mulheres, por favor, grifem. Se não quiser grifar, coloquem um coraçãozinho aí ao lado desse texto. Veja se isso não é verdade. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. E o autor sagrado nos narra, importunando-o o tempo todo. Ela o cansava dia após dia, ficando Sansão a ponto de morrer.
Moído mata homem. Ela começa com o típico você não me ama, né? Se me amasse, você me contaria tudo. Se me amasse, você abriria a conta. Se me amasse, você falaria dos negócios. Se me amasse, se me amasse, se me amasse, se me amasse, o cara vai ficando louco. E chega um dia que ele diz, ou eu morro ou eu conto. Que mulher abençoada. Ele não aguenta, irmãos, e conta. O meu segredo é que eu fui consagrado pelos meus pais a Deus. Eles fizeram um voto por mim chamado de Nazireu. Eu preciso viver como um consagrado. E o sinal deste voto é o meu longo cabelo. No dia que você cortar o meu cabelo, eu serei como qualquer outro homem. Antes de olhar mais de perto a cena mais trágica da vida de Sansão, eu preciso parar por aqui para perguntar como nos protegemos do fracasso dos nossos relacionamentos. Como nos protegemos das derrotas espirituais que cercam os nossos relacionamentos. Outra vez, 2 conselhos práticos, um a partir do texto e outro fazendo ponte com o Evangelho. Tenham cuidado com os relacionamentos utilitaristas que vocês levam. Como disse Keller, Sansão e Dalila usam um ao outro, não servem um ao outro. Sansão quer perigo e prazer, Dalila quer dinheiro e fama. Por vezes, irmãos, é assim que nós nos relacionamos. Nós usamos pessoas, nós abusamos das pessoas, nós fazemos delas trampolins para o que realmente queremos. E o resultado de um relacionamento utilitarista é a tristeza, é a decepção. Pense comigo, se nós somos os utilitaristas, ou nós vamos esgotar o outro, ou nós vamos nos cansar do outro. Porque o outro nem sempre terá o que ele tem hoje. Seu corpo nem sempre será o que é hoje. Sua condição financeira nem sempre será como ela é hoje. E mesmo que fosse, talvez você se cansasse do que o outro sempre tem a oferecer. E se somos os abusados da história, como você se sentiria se descobrisse que a pessoa que está com você está apenas pelo que você tem e não pelo que você é? Você se sentiria um objeto e entraria numa neura do tipo, e quando o dinheiro acabar, será que o meu amante ficará comigo? E se a minha inteligência falhar, será que os meus amigos estarão ao meu lado? E se o meu corpo cair, será que ele ou ela ainda estará comigo na vida? Como é que nós resolvemos este problema, irmãos? Como é que nós expulsamos este perigo espiritual dos nossos relacionamentos? Substituição. E aqui é o segundo conselho, a partir do Evangelho, linkando o texto com o Evangelho. Troque o relacionamento utilitarista que vai levar você a derrocadas espirituais. Troque esse relacionamento pelo relacionamento baseado no Evangelho. E sabe qual é o relacionamento baseado no Evangelho? É o relacionamento do amor sacrificial. Escrevendo aos Efésios, capítulo 5. Paulo primeiro fala à igreja e depois aos casais cristãos. Quando ele inicia o capítulo 5, ele escreve o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não é simplesmente sintam, não é simplesmente falem, amem, como Deus os amou em Cristo. Falando aos casais, especialmente aos homens, Paulo diz: maridos, ame cada um a sua mulher, não como a novela das 9, não como o guru X, como Cristo amou a sua igreja e
Paulo está dizendo: ame os seus irmãos em Cristo, ame o seu cônjuge, ame os seus filhos, ame os incrédulos de Guarabira, como vocês foram amados por Deus. Sabe, irmãos, quando Cristo foi à cruz, Ele não esperou por minha oferta. Eu nem tinha oferta. Ele não ficou aguardando a cara e preciosa quantia que eu tinha para oferecê-lo. Isso é o oposto do Evangelho. Eu nada tinha para oferecer, por isso Cristo se tornou a minha oferta no meu lugar e simplesmente me amou, colocando os seus interesses imediatos em segundo lugar e os meus interesses eternos em primeiro. Tomou o meu lugar de condenação e me deu o seu lugar e condição de filho bendito do Pai. E sabe o que Ele quer de nós? Que vivamos da mesma maneira, que nos aproximemos menos das pessoas para tirar, que nos aproximemos mais para dar, porque foi isto que Ele fez conosco na cruz do Calvário. Mas isso não é possível, irmãos, senão por um ato sobrenatural e espiritual de Deus. Porque, como escreveu C.S. Lewis em O Grande Divórcio, nós nunca amaremos o próximo verdadeiramente, se não somos verdadeiramente amados por Deus. Se não somos banhados no amor sacrificial de Cristo, nós não teremos amor sacrificial pelo outro. Como escreve Piper em O Casamento Temporário, nós não podemos viver o Evangelho horizontalmente nos relacionamentos se nós não vivemos o Evangelho verticalmente. Qual é a minha oração? Que pela primeira vez ou pela 10ª vez os nossos olhos se abram para contemplar aquele que é digno de toda honra e toda glória, que se entregou por nós na cruz do Calvário. Terceiro perigo, irmãos, ou terceira derrota espiritual com a qual temos de lidar ao longo da vida cristã neste mundo: presunção. Ao longo da vida cristã neste mundo, nós precisamos ter cuidado com a presunção espiritual. Depois de contar seu segredo, Sansão está às portas da sua maior derrota como juiz de Israel. Ele nasceu para libertar os israelitas das mãos dos filisteus, mas vai morrer sob o domínio dos filisteus. Isto aqui é digno de nota, irmãos. Ele é o único juiz do livro que perde para os seus inimigos. Todos os outros perderam dentro do seu coração. Sansão é o único que perde dentro e fora. Ele perde para os filisteus. E o mais estranho é que ele sequer nota que está caindo. Por quê? Ele está dominado pela presunção espiritual. Tudo começa ao contar o segredo a Dalila. Ela corta o seu cabelo e pela última vez faz o seu jogo gritando: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E de repente o verso 20 me dá a frase mais triste do livro, talvez da Bíblia, quando ela me diz que Sansão acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. E o autor sagrado diz: mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Por alguma razão Sansão imaginou: eu nunca serei derrotado, isto nunca acontecerá comigo. Ele se levanta e pensa: eu vou me salvar outra vez. E talvez para enfatizar o seu ponto teológico, o autor faz o seu comentário lado a lado à presunção de Sansão. Não sei se você notou isso. Sansão diz: outra vez me livrarei dos filisteus. E o autor sagrado acrescenta: ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. E como foi que a presunção tomou conta do seu coração?
Em algum momento, Sansão pensou que Deus não levaria em conta a sua vida de responsável. Por toda a vida ele negligenciou o seu voto de nazireu. Ele tocou em animais proibidos. Ele bebeu bebidas proibidas. Ele se relacionou com um povo do qual deveria salvar o seu povo. E ele matou os filisteus com uma queixada de jumento, instrumento proibido a Sansão. Ele negligenciou os votos e pensou: Deus não levará isto em conta. Em algum momento ele começou a pensar: a força é minha e ponto final. Deus me deu e nada vai me acontecer. Mas lembrem-se, Sansão é Israel em miniatura. E como povo de Deus, ele precisa aprender a tratar Deus. Deus não é um acessório para os dias da necessidade. Não é um amuleto de sorte para os dias de perigo. Ele não cabe no bolso de Sansão. Ele será disciplinado como Israel, a fim de aprender a se relacionar com Deus, a fim de expurgar do seu coração a presunção espiritual. Nós corremos esse perigo. Como nos protegemos dele? Em primeiro lugar, nós evitamos a presunção espiritual, irmãos, quando tomamos cuidado com a complacência religiosa. Eu vou explicar a expressão usando as palavras de um pastor presbiteriano, Dale Davis. Sansão é um paradigma de Israel. Alguém exaltado do nada, ricamente dotado pela graça, que anda por aí com outros amores e ainda assim pensa que possui Deus. Israel, da mesma forma, tem recebido graça sobre graça, mas persiste com seus amores com Baal, ignorando sua real condição espiritual e pensando que tudo está bem e que o Senhor estará sempre a seu dispor. Sansão e Israel não sabem, não pensam que a qualquer momento Deus pode deixá-los para sofrerem as suas próprias escolhas pecaminosas. É a isto que me refiro quando uso a expressão complacência religiosa. Especialmente os presbiterianos aqui, os calvinistas, por vezes abusam de uma doutrina belíssima das Escrituras chamada eleição. Escondemos os nossos pecados e as nossas práticas debaixo do tapete, porque pensamos, Deus nos elegeu e ponto. Temos ou não temos nenhuma responsabilidade. E assim nós vamos, de pecado a pecado, de negligência a negligência, de brincadeira a brincadeira, e por algum tempo nada acontece, pensamos, Deus não está preocupado. E se Ele estiver, e se Ele nos permitir a dura colheita dos nossos pecados, e se não nos salvar das situações circunstanciais nas quais nos metemos, como não nos salvou Sansão aqui, e se ele resolver descer sua mão sobre nós para nos disciplinar, cuidado com a complacência religiosa, porque ela pode habitar as melhores igrejas e as melhores famílias. Quer um exemplo? A igreja de Laodiceia. Você se lembra dela? A última igreja do Apocalipse, capítulo de número 3, ela era rica e dizia não ter necessidade alguma. Ela era certamente uma instituição admirável na cidade. Como muitas igrejas dos nossos dias, negócios olhavam para ela e diziam, precisamos aprender com a igreja porque é um negócio que funciona. Outras igrejas da região olhavam para ela como um modelo pragmático, porque viam resultados, templo, riqueza, beleza, cuidado. A avaliação de Deus é primeiro e principalmente interna.
e não externa. Esta mesma igreja, que se via rica e poderosa, é chamada por Cristo de pobre, cega e que anda diante dos seus olhos sem roupas. Por vezes nós estamos assim. Os nossos dons nos escondem, as nossas conquistas nos blindam, a nossa estrutura nos cega. Somos pobres e pensamos que somos ricos. Somos fracos e nos achamos os mais fortes de Guarabira. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração, a fim de que vejamos a real condição do nosso coração. E que você aceite o convite de Jesus, ou o conselho de Jesus. Comprem do meu ouro refinado e vocês serão verdadeiramente ricos. Comprem do meu colírio e vocês verão da maneira correta. Para proteger o seu coração da presunção espiritual, eu acho que eu tenho outro conselho. A partir do texto. Precisamos tomar cuidado com a complacência religiosa, mas precisamos tomar cuidado com a religião meritória. Se Sansão é alguém que vive a sua vida cristã como se não tivesse nenhuma responsabilidade, de maneira presunçosa, os filisteus são alguém que praticam a religião pagã do mérito. Eles pensam, nas palavras de Timothy Keller, que o poder de Sansão é mágica. Se cortarem o cabelo, cortarão a mágica e nada funcionará. Mágica é manipulada do lado de fora e há regras. Alguém diz, para conquistar o amor você precisa de 3 pitadas de sal sobre uma folha de romã. Se você usa 2, nada acontece. Por quê? Porque trata-se de mágica manipulada. Eles são pagãos e pensam assim. Quando olham para o cabelo de Sansão, eles dizem, se cortar, acabou a mágica. Porque nós precisamos realizar tudo certinho para conquistar as divindades. Nós fazemos e eles respondem. É assim que muitos cristãos vivem. Um cristianismo pagão. De campanha a campanha. Orando e jejuando, não pela prática devocional, mas para movimentar a mão de Deus. Ao término dos 40 dias, você vai ter aquela bênção. Alguns fazem a leitura da palavra como se ela fosse mágica. Quando chegar a Apocalipse, capítulo de número 22, Deus vai ter que me abençoar. Quando, irmãos? Quando vamos aprender que Deus não é uma máquina de refrigerante, onde colocamos R$2 e exigimos uma latinha? Quando vamos aprender que o nosso Deus não pode ser domado, domesticado por nossa religião? Quando vamos aprender que Deus não cabe no nosso bolso? Não seremos abençoados pelo que fizermos ou deixarmos de fazer. Nós fomos, diz Paulo aos Efésios, abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nós não seremos abençoados por conquistar Deus. Deus nos conquistou em Cristo Jesus e derramou sobre nós todas as bênçãos espirituais. Você não vai ser abençoado, você já é. Então pare de brincar de conquistar Deus. Ao longo da vida cristã, queridos, neste mundo, e aqui a coisa se torna paradoxal, nós devemos ter cuidado com a derrota gloriosa da graça de Deus. Nós precisamos viver a derrota gloriosa da graça de Deus. Os filisteus vão viver uma grande derrota e ela é infantil. E tudo começa com um detalhe que não foi percebido por eles. Verso número 22, o texto começa com uma conjunção adversativa.
Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que ele quer com esta conjunção e com esta informação sobre o cabelo de Sansão? O mas nos pede para olhar antes. Verso de número 21, a triste cena do guerreiro de Israel. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para casa. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Esta é a cena mais triste da vida de Sansão. Mas o autor não para por aí, ele diz: mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que ele quer com esta informação, irmãos? Os filisteus eram mágicos. E quando viram o cabelo de Sansão cortado, pensaram: acabou a mágica. E até certo ponto estão certos. O voto do Nazireu tinha tempo determinado. Ele não durava a vida inteira. Eles sabem alguma coisa de religião pagã, mas eles nada sabem sobre o Deus da igreja. Eles nada sabem sobre o Deus que pode fazer o inesperado, como fez com o canhoto Eude no início do livro. Eles nada sabem sobre o Deus que pode usar fracos homens para liderar grandes exércitos, como fez com Gideão. Eles nada sabem sobre o nascimento de Sansão. Deus não disse aos pais de Sansão que a sua bênção ou a consagração dele acabaria por um pecado. Antes ele disse aos pais de Sansão: este menino vai ser nazireu, consagrado até o último dia da sua vida. Sabe o que é isso, irmãos? Graça fiel. Então, diante desse detalhe do cabelo de Sansão, não pense como os filisteus. Timothy Keller escreve: o episódio não deve nos fazer pensar agora que tem cabelo outra vez. Ele vai se tornar forte porque sua força habita o seu cabelo. Não! Antes, o cabelo de Sansão deve nos fazer pensar: os filisteus pensam que a sua força se foi porque um voto foi quebrado. Mas eles não sabem que o poder de Deus não depende da obediência perfeita do seu povo, e sim da sua graça infinita, que será sempre fiel. Por não conhecerem o Deus da igreja, eles fazem o seu culto ao falso Deus Dagom. O verso 27 do nosso texto nos diz que homens e mulheres lotavam o templo, e todos os líderes, os filisteus, estavam presentes. E no alto do templo havia cerca de 3.000 homens e mulheres. E o que eles estavam fazendo? Verso 23 nos conta: eles se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu Deus Dagom e para festejar. Comemorando a vitória, diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. A euforia toma conta da Filístia, e eles trazem Sansão para envergonhá-lo, para fazer dele objeto de escárnio. E por tabela, eles fazem isto com o Deus de Sansão. Eles zombam de Sansão e, por tabela, de Yahvé. Eles brincam com Sansão e, por tabela, com Jeová. E de repente Sansão faz um pedido ao menino que estava com ele. Verso número 26, Sansão disse ao jovem: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. E quando o menino o levou até as colunas, verso 28, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, me dá forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus. Então Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Ele disse que eu morra com os filisteus. E em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo
Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Não se trata de suicídio. Trata-se de sacrifício. Não fosse assim, o autor não nos teria dito: ele matou mais homens na sua morte do que em toda a sua vida. Em outras palavras, ele está nos dizendo: ele foi mais útil à glória de Deus agora do que em todos os dias da sua vida. E se você discorda, discorde então de Hebreus, que tem este homem por um homem de fé. E sabe por que ele é um homem de fé? Não é porque ele derrubou um templo de um Deus falso, não é porque matou 1000 homens filisteus, não! É pelo que ele orou. Homens de fé não são conhecidos muito pelo que fazem, mas pelo que são diante de Deus. E Sansão pode ter sido enganado diversas vezes por seu sucesso e sua força. Mas em tempos de crise, como fez no capítulo 15, ele faz aqui outra vez, ele vai à presença do Senhor e ora. E diz: Senhor, eu não sou tão forte assim, eu não sou tão bom assim, eu sou fraco, carente, eu preciso de Ti. Isso é uma declaração de fé. Ele olha para os inimigos de Israel, que são inimigos de Deus, por se acharem sob uma falsa religião, e diz: Senhor, que eu morra com eles, mas que eu morra para Ti. Ele não volta à sua terra, ele não é coroado rei de Israel. Ele morre sob os escombros do templo do Deus pagão Dagom. Ainda assim, sua morte é gloriosa, porque ele fez no único dia o que não fez em todos os dias da sua vida. Esta porção é uma fonte de encorajamento e de incentivo à igreja do Senhor. Ela responde a pergunta muito importante: como viverei e morrerei para a glória de Deus? Se você quer viver e morrer para a glória de Deus, você precisa levar uma vida baseada no Evangelho. E Sansão aqui é uma foto do que fala agora. Comentarista inglês David Jackman escreve assim: a narrativa de Sansão começa com um homem forte que se revela muito fraco, mas termina com um homem fraco que se torna muito mais forte do que foi um dia. Isso não aponta o Evangelho de Jesus Cristo, irmãos. Deus se fez homem. E diz Paulo aos Filipenses: ele não foi um imperador sobre os homens, ele foi servo dos homens. E quando estava pregado naquele maldito madeiro, ninguém o teve por poderoso, ele era fraco. Mas não sabiam os que zombavam dele. Ele se tornou fraco para ser o forte e poderoso Salvador da igreja. Uma vida cristã só faz sentido se ela vive o mesmo modelo. Precisamos nos reconhecer fracos, para de verdade sermos fortes no Senhor. Precisamos nos enxergar pequenos, para então fazermos grandes coisas no e para o Senhor. Somente os que sabem que sua vida e força são suas puramente pela graça é que vivem longe da garra do medo, do tédio e do orgulho próprio. Somente os que reconhecem suas próprias fraquezas podem conhecer o poder interno do Evangelho, que nos fortalece para não cair nas armadilhas do pecado. Em outras palavras, um cristão genuíno fará muitas e muitas vezes a oração de Sansão: Senhor, eu te rogo, renova as minhas forças outra vez, eu não sou forte. Somente um cristão genuíno, que foi alcançado pela fraqueza e o poder da cruz, vai recorrer a Deus diariamente
por meio de Cristo, reconhecendo-se pobre, pecador, fraco, humilde, pequeno, incapaz. E quando vivemos esta vida, irmãos, baseada no Evangelho, nós somos libertos do medo. Do medo de não terminar. Você já teve medo de não terminar algo que começou? Imagine quando tratamos da carreira cristã, que dará lugar à vida eterna. Você já teve medo de não concluí-la? De não terminá-la? Eu também já tive e não tenho mais. Sabe por quê? Porque eu descobri que não fui capaz sequer de iniciá-la. Como? Como serei capaz de terminá-la? Ele que começou a boa obra em mim, me levará até o último dia para a glória do seu nome, e não do meu nome. Viver uma vida baseada no Evangelho me livra do medo da presença de Deus. Por vezes pecamos e nos afastamos do Senhor. Ao pecar, corra para Ele. O autor de Hebreus nos diz que nós podemos nos aproximar dele com ousadia. Não porque temos algo a oferecer, não porque somos alguma coisa, mas porque Cristo se entregou no nosso lugar como oferta. Que o pecado não o engane duas vezes, apenas uma. E oxalá que nenhuma. Mas se ele enganá-lo uma primeira vez, que ele não o engane uma segunda, afastando-o de Deus. Porque nada vai separá-lo do amor de Deus em Cristo Jesus. Como vamos viver para a glória de Deus? Morrer para a glória de Deus. Se você quer viver e morrer para a glória de Deus, você vai viver e morrer com uma santa ambição no coração, com uma missão que extrapola os seus sonhos pessoais, tacanhos, pequenos e temporários. Você vai viver e morrer para tornar o nome de Cristo conhecido e desejado entre as nações. É o que Sansão está fazendo no último dia da sua vida. Alguns cristãos vão ver a morte de Sansão como suicídio. Isso para mim é pouco conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Poucos, no entanto, vão ver a morte de Sansão como um sacrifício. Porque é mais fácil. Mais fácil dizer que ele foi um suicida pecador do que vê-lo como um modelo a ser seguido. Vamos morrer. O autor sagrado não tem vergonha do fato. E por isso ele diz: Sansão, na sua morte, matou mais homens do que em toda a sua vida. Será que é assim, irmãos, que vamos viver e morrer? Será que é assim que vamos levar a vida, destronando falsos deuses e tornando o nome de Cristo conhecido e desejado na nossa cidade, no nosso estado, no nosso mundo? Muitos enxergam Sansão apenas como um cristão fracassado. Eu prefiro olhar para o meu irmão como um modelo de Cristo, ou como alguém que parece com o Salvador. É claro que há diferenças. Por exemplo, ele foi ao templo pagão por sua desobediência, e Cristo foi à cruz por sua desobediência. É claro que há diferenças. Ao morrer, Sansão iniciou a libertação de Israel da mão dos filisteus. Cristo, ao morrer, diz Hebreus, nos deu uma salvação eterna. Mas há semelhanças. E eu faço questão de ler para vocês algumas. Sansão e Jesus foram traídos por pessoas amigas e próximas. Dali as duas. Os dois foram entregues às mãos de opressores pagãos. Os dois foram torturados, presos e exibidos como objeto de vergonha. Os dois morreram com os braços abertos, e os dois, apesar de fracos e aparentemente derrotados, venceram seus inimigos e trouxeram salvação aos filhos de Deus. Sansão separou os israelitas do mundo pagão dos filisteus para sempre. E Jesus nos separou da condenação infernal também para sempre. A pergunta não é apenas: seremos salvos por Cristo Jesus?
A pergunta é: seremos parecidos com Ele? Também morreremos para dar vida aos que nos cercam. Também deitaremos a nossa vida e a viveremos para o bem dos outros. Também seremos parecidos com Sansão, que não foi rei, mas se entregou para dar glória a Deus. Seremos parecidos com Paulo, que escreveu aos Coríntios: eu estou ao ponto ou a ponto de dar a minha vida para tornar o nome de Cristo conhecido. Será que seremos lembrados ao término da nossa vida como alguém que viveu para tornar o nome de Cristo grande, ou como alguém que viveu para tornar o próprio nome grande? Não sei o que você disse às crianças sobre a derrota da seleção. Não sei se é importante. Eu não tomei tempo para explicar a derrota às minhas filhas, mas diariamente eu sento com elas para explicar sobre a derrota do Evangelho que me alcançou. Eu não sou mais quem eu era, porque Cristo morreu por mim na cruz do Calvário. Você quer se proteger no mundo das derrotas espirituais que o cercam, as derrotas do sucesso, as derrotas dos relacionamentos, as derrotas da presunção? Você precisa ficar os dois pés no Evangelho, fitar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, conhecer e congregar numa igreja bíblica que leva o Evangelho a sério, caminhar com pecadores que são discípulos de Cristo e não que fazem seus próprios discípulos, expulsar do seu coração falsos deuses e receber o verdadeiro Deus para habitar e reinar sobre sua vida.